Bem-vindos à Sec Talks. Eu sou o Jorge Martínez Batalha e tenho comigo três ilustres oradores que irei apresentar previamente à intervenção de cada um deles. E nesta nossa conversa sobre segurança, iremos procurar dar resposta à seguinte pergunta, que é também o tema principal deste evento. Como a segurança privada pode contribuir para a proteção de dados? Sabemos que a matéria de proteção de dados é uma preocupação transversal aos mais variados setores de atividade, seja nas entidades privadas como nas entidades públicas. A grande maioria destas entidades, mais tarde ou mais cedo, contratam serviços ou adquirem soluções e equipamentos de segurança que se enquadram nas atividades de segurança privada. Deste universo de segurança privada, de acordo com o último relatório anual de segurança privada, em 2021, os números registados em Portugal eram os seguintes: 86 empresas habilitadas a prestar serviços de segurança privada, 30 entidades com licença de autoproteção, 1.787 entidades instaladoras de sistemas de segurança devidamente certificadas, e friso devidamente certificadas, e também quase 39 mil, mas para ser mais preciso, 38.956 cidadãos, portanto, pessoal de vigilância com um vínculo laboral. Portanto, pessoas que tinham um vínculo laboral no âmbito da segurança privada. É principalmente sobre este universo que nos vamos debruçar. E, para o efeito, passo a apresentar o primeiro orador. Mário Peixinho, muito obrigado a todos. Mas vou aqui começar a apresentar o Mário Peixinho. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Obrigado. E pelo público também estar aqui, a assistir a esta nossa conversa. Então, Mário Peixinho, com 33 anos de experiência profissional, Mário Peixinho iniciou a sua carreira na área da gestão, tendo sido fundador e sócio da empresa OpenLand. Em 2016, encerrou esse ciclo para se dedicar à consultoria em proteção de dados, consolidando a sua especialização através de formações na Católica Business Schools, no Instituto Superior Técnico e no ISEG, Executive Education. Ao longo dos últimos 8 anos, esteve envolvido na implementação de dezenas de projetos de conformidade com o RGPD e na formação de capital humano, com especial enfoque na mitigação dos riscos comportamentais de engenharia social. Paralelamente, tem experiência em projetos de certificação nas ISOs 9001, 27001, 14001 também, tendo mais recentemente abraçado a área de Governance, Risk and Compliance, GRC, como o elo fundamental para a governança do RGPD, da NIS2 e RGPC, dentro do grupo ITO Innovation. Mário Peixinho é um entusiasta da ética aplicada à transformação digital, sempre com foco no fator humano. É também associado, número 40, com muito orgulho, o refere, da APDPO desde 2018. Da Associação dos Profissionais de Proteção de Dados, de Segurança e Proteção de Dados. É também fundador e mentor dos projetos Segurança e Privacidade 5.0 e Cibercidadania 5.0, iniciativa que promove a literacia digital e a proteção da informação no dia-a-dia dos cidadãos e das organizações. Ora, Mário Peixinho, na perspectiva do instalador, fornecedor de soluções de segurança, como pode a segurança privada, incluindo os instaladores, fornecedores de soluções de segurança, contribuir para a proteção de dados? Qual é a sua perspectiva? Visto que cada um dos oradores irá ter aqui uma perspectiva diferente, mas neste contexto, qual é a sua perspectiva? Bom, eu para já agradecer o convite, é um gosto estar aqui presente e tentar partilhar com este painel também, com quem nos segue, a experiência. Ou seja, estes 8 anos que o Jorge mencionou, a experiência que, acima de tudo, o que eu vejo aqui é toda uma experiência empírica. O que é que eu quero dizer com isto? No terreno, e estando no terreno, com vários verticais de empresas, começa-se até a adquirir um conhecimento mais lato, mais transversal, ou seja, mais holístico sobre tudo isto que está relacionado
com a segurança e a privacidade e a proteção de dados. Respondendo à pergunta, não só pode como deve, não é? Porque temos de partir do princípio que tudo são dados. E isso é aquilo que temos numa primeira fase, perceber que tudo são dados. Mas sabendo mesmo que tudo são dados, há algo que a mim me preocupa, porque para mim o artigo 12 do RGPD, que é aquele que foca muito a questão de simplificar o discurso, simplificar, facilitar todo o que é esta componente da RGPD, muitas vezes é esquecido e coloca-se muita complexidade em cima de tudo isto que tem a ver com a RGPD. Nesta área em especial, a quantidade de dados que são trabalhados, recolhidos, é significativa. E para compreendermos muito a importância privada no contexto da proteção de dados, é necessário dividir, se calhar, em dois pilares, que eu identifico como controle físico, o analógico, e uma segurança eletrónica, o digital. E começamos, acima de tudo, ter essa noção que existem estas duas realidades. Em ambos, sempre que existe a recolha, a criação de dados, é importante ter presente que tanto o subcontratante como o responsável pelo tratamento de dados devem criar aqui uma fusão de conhecimento e de partilha de experiências. Como subcontratante e vindo com toda esta componente dos últimos 8 anos de estar no terreno, tenho algum conhecimento e boas práticas que muitas vezes, perante um responsável pelo tratamento, conseguimos criar aqui uma mais-valia, tal resiliência que se pretende em torno de toda esta informação, respeitando tudo o que são as normas normativas do RGPD. Acima de tudo, nesta área é preciso saber qual é a finalidade para ter um tratamento de dados, que finalidade, partindo logo por aí, qual é a finalidade, base de licitude, qual é a base legal, qual é a categoria dos dados, que depois poderá ser até explamada no registro de atividade de tratamentos, tanto no parte do subcontratante como do próprio responsável pelo tratamento, e que exista uma noção de todos os intervenientes, porque o tratamento de dados, temos tratamento de dados internos, externos, ou seja, todo o fluxo que está plasmado no tratamento, o registro de atividade de tratamento, terá essa abrangência tanto interna como externa. E, acima de tudo, também a proporcionalidade dos dados, ou seja, que dados é que estamos a recolher. Estamos a recolher os dados necessários para aquela atividade. E, acima de tudo, devemos ter uma visão holística, que eu também depois divido em 3 camadas, que são onde é que circulam os dados. Os dados que estão em descanso, os dados que estão em trânsito e os dados que estão em uso. Posso exemplificar, na questão dos dados em descanso, arquivos físicos, ou um próprio backup, uma PAN, ou seja, são dados que existem, estão em descanso. E depois temos outra camada, os tais dados em trânsito, e aí temos o envio de um e-mail, uploads, downloads, transmissões por FTP, partilha de fotos. Podemos depois aqui mais à frente falar sobre algo que já se passou comigo na partilha de fotos, quando não deveria ser feito. E os dados em uso, ou seja, aplicações móveis, videovigilância, documentos de Excel, Word. Ou seja, para simplificar mais a compreensão, podemos relacionar estas camadas com todas as medidas técnicas e organizativas e, acima de tudo, muito importante, e o Jorge mencionou aqui a questão da 27001, onde tem estado envolvido, a questão da segurança da informação e toda aquela triade da disponibilidade, integridade, confidencialidade, e depois, em cima disto, podemos também colocar a questão da autenticidade. Ou seja, acima de tudo, voltando atrás, é ter todo este fluxo analisado numa estrutura de governança em que eu sei de A a Z onde é que circulam os dados, isso é importantíssimo. E nesta área em concreto, estamos a falar muitas vezes de dados de categoria especial. Estamos a falar de dados de categoria especial, então temos de ter a noção de que tantas avaliações de impacto, que têm que ter matrizes de risco bem definidas, podem ser de 3, de 4, 6, podem ser definidas depois pelo próprio responsável pelo tratamento ou pelo subcontratante. É importante ter essas matrizes de risco porque, no final do dia, perante qualquer situação, temos de ter a capacidade de responder a qualquer incidente que possa acontecer e ter a capacidade de evidenciar, por isso essa governança depois leva a toda uma componente de prestação de contas que é necessário. Muito importante também, dentro desta área do RGPD, que acima de tudo é pedra
angular de tudo que agora também a nível de diretivas e regulamentos estão a aparecer na União Europeia. Um exemplo é toda a questão da cibersegurança, que em certa parte é dividida em 7 camadas, e 7 camadas críticas, e nessas 7 camadas críticas o que é que nós temos? Temos camadas onde toda esta componente da segurança privada, dos vigilantes, tem que estar também envolvidos. E é toda esta fusão, todo este trabalho em conjunto que pode então mitigar o risco. Vou falar das camadas de perímetro, camada de rede, camada de aplicativo, camada de dados e de ativos, os ativos críticos. Ou seja, estas 7 camadas são importantíssimas, mas temos aqui a camada que eu quero abordar agora, que é a camada humana. Costuma-se dizer que o elo mais fraco em todos os sistemas de informação é o fator humano. Eu já falei assim, agora discordo totalmente. Nós temos é que investir nesse fator humano e terá que ser ele o elo mais forte, ou seja, e não o elo mais fraco. Mudar um bocado aqui o paradigma, envolver, trazê-los para a solução, não serem parte do problema, isso acho que é fundamental. Em cima de tudo isto, nunca esquecer que temos de ter um modelo de PDCA, de plano, ou seja, de planeamento, de fazer, de checar e depois ajustar o PDCA. Ou seja, e isto é importantíssimo porque só assim é que se consegue medir. Porque aquilo que não se mede, não se gera. E isso é fundamental que em toda esta componente, nesta governança que eu tenho falado, neste fluxo todo que temos que analisar, existe também depois a componente da auditoria. Porque temos que auditar e ter a noção de que podemos melhorar ou temos aqui situações que mantemos e com regularidade temos que ir validando. Acho que temos, acima de tudo, que sensibilizar todos estes players nesta área e volto outra vez ao artigo 12, é assim, as coisas têm que ser simplificadas porque muitas vezes mete-se muito âmbito de linguagem jurídica em cima e isso afasta um bocado as pessoas de perceberem de maneira simples que isto não é um monstro-papão, é algo muito importante, é algo que está elencado nos direitos, nos nossos direitos e, acima de tudo, o que é que eu quero dizer com isso? O elo, voltamos outra vez ao elo mais forte, tem que ser a camada humana e aqui o grande volume nesta área, estamos a falar do fator humano, são pessoas, os vigilantes e depois temos as outras camadas, quando estamos a falar nas outras camadas de perímetro. Muitas vezes eu trago imagens e muitas vezes é necessário criar analogias neste âmbito de implementação de toda esta componente de interação e de instalação, porque muitas vezes na instalação é preciso não só formar as equipas dos instaladores, como também muitas vezes quem circula dentro do cliente e se calhar mais à frente vamos falar um bocado de questões de formação, poderei dar aqui alguns exemplos, que é importante depois materializar, dar exemplos sobre tudo isto. Há um indivíduo que toda a gente deve conhecer, que é famosíssimo, que é o CABI, que é um indivíduo que sem comunicar, só com gestos, consegue transmitir muito aquilo, ou seja, simplificar. E é muito aí que muitas vezes que em ações de sensibilização, formação, que são fundamentais, temos de trazer as coisas muito para a base e simplificar. E aquele gesto desta famosa figura que é um influencer, que só sem conversa, só com o gesto de mãos, diz muito daquilo que muitas vezes complicamos quando podemos simplificar. Em suma, respondendo à questão inicial, sim, deve, pode e é importante que estejamos todos focados nesta cebola, né, com as várias camadas e mitigar toda esta componente de risco. Muito bem, muito obrigado, Mário Peixinho. Portanto, é inequívoco que a segurança privada pode contribuir também para a proteção de dados, não é? Na sua perspectiva. Fundamental. Muito bem. Então, passo aqui ao nosso segundo orador, Sérgio Soares. Conta com mais de 27 anos de carreira nas forças e serviços de segurança, sobretudo na área de investigação criminal. Possui formação em investigação criminal, investigador operativo, seguimento e vigilância,
Open Source Intelligence, branqueamento de capitais, bem como em gestão e direção de segurança pela Universidade Autónoma de Lisboa, videovigilância e proteção de dados pessoais nas entidades públicas e privadas, também na Universidade Autónoma de Lisboa, e também especialização em segurança e saúde no trabalho, também na Universidade Autónoma de Lisboa. Para além disso, possui também certificação de competências pedagógicas e de Environmental, Social and Governance. Atualmente, desempenha as funções de diretor da Direção de Segurança do Grupo VASP, com responsabilidades na área do Security, Safety, Saúde e Segurança no Trabalho e ponto de contacto com o Data Protection Officer, mais vulgarmente conhecido como DPO, ou Encarregado de Proteção de Dados na versão portuguesa, consolidando a sua especialização em Direito na nova School of Law. Muito obrigado pela sua presença também, Sérgio Soares, e queria colocar-lhe aqui a seguinte questão. É que, na perspectiva de quem compra, de quem adquire soluções de segurança, como pode a segurança privada, incluindo os instaladores, os fornecedores de soluções de segurança, contribuir para a proteção de dados? Ou seja, na sua condição de adquirente, como é que entende que quem apresenta soluções pode contribuir para a proteção de dados? Obrigado pelo convite. Antes de mais, cumprimento também aqui os colegas de painel. Nas funções que eu desempenho, diretor de segurança, toda a contratação da área da segurança passa pela minha direção. E quando adquirimos soluções de segurança, sejam elas serviços de vigilantes, de portaria, aquisição de softwares, de equipamentos de videovigilância, controle de acessos, tudo mais, há uma preocupação sempre do nosso lado, que é junto do prestador, e aliás isso figura sempre nos cadernos de encargo, que é junto do prestador ou de quem nos está a propor aquela solução, se tem já planeado e se já tem previsto, tanto a nível do contrato como do sistema em si, o RGPD. Eu penso que é fundamental nos dias de hoje termos sempre isso em atenção. Deve ser uma prioridade. O que vamos verificando, e digo vamos porque há uma evolução, o que eu vou verificando da parte dos prestadores é que efetivamente há uma evolução nesse sentido. E depois, quando pensamos em RGPD, não podemos pensar só no momento da aquisição do equipamento ou da solução, mas também da forma como ela é desenvolvida, porque depois existem upgrades, existem evoluções tecnológicas, atualizações também, e é importante sentir esse acompanhamento enquanto cliente. Considerando aquilo que foi dito aqui pelo colega, é muito importante que quem nos chega, quem corresponde ao nosso concurso, que tenha em atenção tudo aquilo que já foi dito, porque é fundamental. O que é que eu quero trazer aqui? Por exemplo, um contrato de um serviço de vigilância para uma área industrial, de logística, a título de exemplo. Aquela pessoa vai, durante o seu turno, durante o seu desenvolvimento do seu trabalho, eu estou a falar do vigilante, daquela pessoa, daquele conjunto de pessoas que faz aquele turno de 24 horas, vão contactar com visitantes, vão contactar com prestadores de serviço, vão contactar com trabalhadores, com colaboradores de outsourcing, com entradas e saídas de viaturas, e tudo isso é importante que seja cumprido, e estamos a falar da proteção de dados, que seja cumprido aquilo que está definido no RGPD. Que dados é que vamos recolher? Como é que esses dados vão ser tratados? Durante quanto tempo é que vamos querer manter esses dados na nossa posse? Obviamente que depois, durante quanto tempo, sou eu ou o responsável que define. Há situações em que é importante manter aqueles dados durante um certo período de tempo, 30 dias, 60 dias, de acordo com aquilo que possa vir a ser exigido pelas mais variadas razões. Mas depende da finalidade. Depende da finalidade, exatamente. Do sistema. Exatamente. E esse mesmo vigilante, e só estou a falar ainda dos vigilantes, não estou ainda a falar do CCTV, não estou a falar do controle de acesso,
esse vigilante vai tratar de milhares ou centenas de dados pessoais por dia. Ok? Por dia, estamos a falar por dia. Por dia. Muito bem. Por dia. Ok? Nesse considerando e tendo isso como ponto de partida, se essa pessoa não estiver sensibilizada, se essa pessoa não estiver formada, que diga-se, na maior parte das vezes não estão, não é? Podem estar sensibilizados até porque, e estou a falar agora onde eu presto o meu trabalho, eu faço essa questão de sensibilizar para outros temas também de segurança contra incêndios e edifícios, mas também no âmbito do RGPD. Porque é que nós estamos a pedir aquilo às pessoas? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo que eu tenho, enquanto contratante, de ter aqueles dados do nosso lado? Durante quanto tempo? E do dever que aquele vigilante tem, do dever de sigilo, não é? Do profissionalismo, da confidencialidade. Tudo isto é muito importante. Passando também para a questão da videovigilância, outra das preocupações que eu gosto que o prestador ou quem me está a apresentar a solução acompanhe. Ok, eu tenho um determinado espaço, tenho uma necessidade de ter um sistema de videovigilância instalado naquele local, por questão de proteção para a segurança de pessoas e bens, considerando que tenho ali produtos de valor elevado, ok, vou ter um CCTV dedicado, mas como é que vou dispor? Tenho que fazer uma avaliação prévia, uma avaliação de risco, preciso de 20 câmaras, preciso de 4 câmaras, preciso de 2 câmaras, vou apanhar as zonas comuns que não interessam para aquilo que é o objetivo do projeto, tudo isso é considerado. E, obviamente, o prestador, neste caso já estamos a falar de quem me vende essas soluções, tem que acompanhar, está sensibilizado e depois tudo aquilo que gravita à volta desse sistema. O software, onde é que vão ficar gravadas aquelas imagens? Durante quanto tempo? Ok? Esses critérios têm que ser todos cumpridos. Numa primeira análise por nós, que somos os contratantes, e é sobre nós que a autoridade vai exigir que seja cumprido o regulamento, mas também por parte do prestador. Eu quero que o prestador me apresente soluções nesse sentido, tanto daquilo que é o meu objetivo, de criar aquele sistema, e estou a falar de CCTV, mas também da preservação e da proteção dos dados pessoais. Depois temos ainda outras áreas, por exemplo, controle de acessos. Vou aqui puxar alguns casos pessoais. Por exemplo, tenho uma área de acesso reservado, ou seja, quem vai entrar naquela área da instalação são só pessoas autorizadas, mas essas pessoas vão ter que ter um código de acesso. Portanto, um controle de acesso a um determinado espaço. Um controle de acesso a um determinado espaço. Essa pessoa vai ter que ter um código e esse código vai figurar numa base de dados que vai estar associado ao nome dessa pessoa. E é preciso também garantir que os próprios dados do utilizador sejam salvaguardados. Ok? Por isso, considero que a conformidade com o RGPD é uma prioridade e que é muito importante a segurança privada e os prestadores deste tipo de serviço e que nos vendem este tipo de serviços contribuir para a proteção de dados pessoais. Muito bem. Deduzo ou interpreto das suas palavras que há aqui já uma, digamos, semelhança em alguns aspectos com aquilo que o Mário Peixinho referiu. O fator humano é muito importante aqui. Portanto, tanto no contexto do próprio prestador, como depois o contacto do prestador com todas as outras pessoas intervenientes nesse processo, os trabalhadores, como referiu, os visitantes, etc. O Mário Peixinho também já o referiu, portanto, a questão teoricamente, o elo mais fraco, que temos que transformá-lo no elo mais forte. Concorda também com esse aspecto? Concordo plenamente e acho que vamos lá ver, a conservação dos dados, por quanto tempo, o sistema onde está alocado, o responsável, isso é tudo muito tranquilo de resolver, fica tudo muito, muito padronizado, está tudo
organizado em processo, em protocolos, em documentos. E temos um sistema que nos permite acompanhar quando é que temos que auditar o sistema, quando é que temos que validar que está em conformidade. O próprio acompanhamento que o DPO dá a essas temáticas e os alertas que vai sugerindo para regular esta área ou aquela, isso é tranquilo. Agora, o fator humano, e aqui voltamos ao vigilante e a quem opera diariamente com os sistemas, é muito importante. É muito importante que essas pessoas estejam sensibilizadas, formadas, porque no fim do dia são eles que vão estar realmente a desempenhar a tarefa e a mexer nesses dados pessoais. Então, serão esses que estarão na linha da frente? Na linha da frente. Diria, não é? Na linha da frente. E sente que há uma evolução no âmbito das ofertas, ou seja, estando hoje na perspectiva de proteger o responsável pelo tratamento dos dados, quando os prestadores de serviços lhe apresentam ofertas, propostas, quer no âmbito da vigilância humana, quer no âmbito de soluções, outras soluções de segurança tecnológicas, nota que há evolução, digamos, na preocupação em ir ao encontro do cumprimento da proteção de dados? Nota que há uma preocupação crescente? Pessoalmente, acho que a parte tecnológica acompanha e está mais evoluída. Na parte da vigilância física das pessoas, sim, acho que ainda temos muitos passos para dar. Posso falar de forma mais global, porque eu quando faço um caderno de encargos e procuro diversas empresas para me apresentarem orçamentos para aquele tipo de serviço que se pretende, noto que por vezes é preciso que nós, o contratante, digamos, atenção, olha que o contrato não prevê isto e eu quero isto, ok? Porque você... Quero isso no âmbito da proteção de dados. Da proteção de dados, ok? Porquê? Porque ele vai assumir a condição de subcontratante e se não tiver logo à partida previsto no contrato e se eu, neste caso, quem eu represento, assumir aquele contrato, estamos a assumir o risco. E por vezes, e não são poucas as vezes, que eu tenho que advertir quem me está a enviar as propostas, atenção que isto tem que ficar previsto. Mas nota que há uma evolução? Numa ou noutra empresa sim, não no global. Muito bem. Ok. Muito obrigado, Sérgio Soares, por ter partilhado aqui o seu conhecimento, a sua experiência. Vamos passar aqui ao nosso terceiro orador, ilustre Tiago Cabanas Alves. Tão ilustre como todos os outros, mas... Até menos. Não, de forma nenhuma. E eu passo a resumir aqui também uma nota biográfica. Tiago Cabanas Alves licenciou-se na Faculdade de Direito de Lisboa em 2008, tendo realizado o estágio de Advocacia na Sociedade Pedro Raposo e Associados, no Departamento Contencioso. Exerce a advocacia em prática individual desde 2014, tendo sediado a sua atividade nas Avenidas Novas em Lisboa, aqui perto, embora a sua atuação compreenda o todo nacional. Advogado desde 2012, centrou a prática em nome próprio da advocacia em matérias relacionadas com o direito administrativo, direito penal e direito civil, quer nas vertentes extrajudicial como judicial, redigindo diversas peças processuais, desde petições iniciais, contestações, alegações de recurso e contra-alegações do recurso, queixas-crime, requerimentos de abertura de instrução e requerimentos probatórios, entre diversas peças em matéria de contratação pública. Mais recentemente, desde 2021, assumiu o mandato judicial em representação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD, em diversos processos judiciais, para além de ter, igualmente, acompanhado toda a vertente contenciosa da Autoridade de Controlo Nacional, portanto, a CNPD, em matéria contra ordem nacional. O que lhe confere um conhecimento pormenorizado, por isso também está aqui, não só por tudo o resto que já disse, mas também por este aspecto, pormenorizado da legislação relativa a matérias digitais e proteção de dados pessoais. Em consequência, é profundamente conhecedor, pormenorizado,
da legislação relativa a matérias digitais e proteção de dados pessoais, da legislação em matéria de contratação pública, bem como de todos os incidentes de uma instância judicial, administrativa, civil e penal. Além da sua atividade como advogado, é ainda colunista pontual em algumas publicações de referência nacional, como a revista Visão e o jornal Observador, abordando temas relacionados com o direito digital. É também membro do corpo docente da pós-graduação em cibersegurança, dados pessoais na União Europeia da Universidade Autónoma de Lisboa e formador em matéria de RGPD em institutos públicos. Bem-vindo, Tiago. Obrigado. E coloco-lhe, faço ao que já ouvimos aqui dos primeiros dois oradores, uma pergunta, mas agora do ponto de vista jurídico, que é, digamos, a sua especialidade, não é? Não quer dizer que, e garantidamente, o que ouviu até agora é-lhe bastante familiar, mas do ponto de vista jurídico em particular, e, se entender, pegando em algumas palavras do que já ouvimos, como a segurança privada pode contribuir para a proteção de dados? É esta a pergunta que eu agradecia que nos respondesse. Muito obrigado pelo convite à Microseguro, na pessoa do Jorge aqui presente. Obrigado, cumprimentar os meus companheiros de painel também e obrigado pela extensa nota curricular, no fundo, que foi feita, que não corresponde necessariamente a tudo, porque, mais que nada, o desafio aqui parte de falarmos de privacidade e ir buscar um bocadinho de privacidade e de proteção de dados, mais proteção de dados do que propriamente privacidade, e buscar um bocadinho as palavras, exatamente, do Mário Peixinho, que é: vamos tentar desconstruir este mito, este monstro, que é o RGPD. E a ideia é um bocadinho esta, e o que me propus, e chegarei à resposta à pergunta mais afinal. O que me propus, quando este desafio me foi lançado, foi exatamente ponderar como é que se consegue explicar o RGPD para quem trata tantos dados pessoais, como ouvimos aqui nas palavras ditas do Sérgio, que é como é que quem trata tantos dados pessoais consegue perceber a relevância de os tratar. Seja na vertente de contratual, enquanto contratar um serviço a um instalador, seja na parte de linha da frente do próprio vigilante. E, portanto, mais que nada, precisamos perceber o que é isto do RGPD, porque é que os dados pessoais são relevantes. E, em primeiro lugar, são relevantes para os próprios vigilantes. Os próprios vigilantes têm dados pessoais que dão às suas entidades empregadoras e precisam de ser protegidos, nomeadamente baixas. Não é bom que uma baixa de saúde circule por toda a empresa, ou seja, sequer tida para conhecimento público qual foi a doença que presidiu àquela baixa. E, portanto, isto são os dados pessoais dos vigilantes. São também os dados pessoais das pessoas com quem eles lidam no exercício da sua atividade. Se lhes importa a eles, também importa às pessoas com quem lidam. E muitas vezes até lidam com elas em momentos que são do foro mais privado, com famílias, no âmbito de festas, de discotecas. Estou a pensar nessa parte da vigilância. Ou na chegada de uma viagem onde vimos descontraídos. Quem está à porta, por exemplo, de casas noturnas, de atividade por noturna, exemplo. por exemplo. Ou seja, para o particular, para o cidadão que se desloca lá, muitas vezes está na parte não pública da sua vida. Ou seja, uma coisa é o Tiago em ambiente de trabalho, que está aqui com o seu blazer. Uma outra coisa é o Tiago em ambiente de discoteca, na farra, na brincadeira com os amigos. Que não leva o blazer, leva uma t-shirt. Exato, mas que se calhar tem um comportamento que não quer de todo que seja conhecido de tanta gente. Aqui veio claramente a esta conversa expor-se, dar-se a conhecer e dar a conhecer as suas opiniões. Isto para dizer o quê? A privacidade, a proteção de dados é exatamente isto. E quem lida com os cidadãos nessas matérias tem de compreender também o dever que tem de proteger aqueles dados. E exatamente em que medida é que os deve proteger. E por isso eu diria que sim, a segurança aqui
responder à pergunta, a segurança privada tem exatamente uma capacidade contributiva para a proteção de dados gigante, porque numa grande maioria das vezes está a trabalhar nos momentos que são de maior defesa ou em que a privacidade e os dados pessoais mais têm de ser protegidos. Porque são aqueles que nós não queremos propriamente que sejam conhecidos de tanta gente assim. Queremos que sejam conhecidos do nosso núcleo de amigos, de quem está, e que não fiquem registros para o futuro. E, portanto, sim, têm aqui uma capacidade muito grande de mostrar isso. Agora, permitam-me também fazer aqui um outro caminho, que é explicar como é que chegamos aqui. Como é que nasce o RGPD e porque é que estas matérias são altamente relevantes. E são altamente relevantes porquê? Porque nós temos neste momento no mundo, e vou partir do mundo, temos 3 modelos diferentes de olhar para estas novas realidades do que é o controle digital, daquilo que fica guardado nos computadores, nos portáteis, nos tablets, em termos de informação sobre qualquer um de nós. No modelo chinês, temos 2 polos. No modelo chinês, temos este controlo com vista a garantir a segurança de um país e evitar qualquer rebelião política e, portanto, o digital ajuda no controle político, retirando liberdade, naturalmente, ao cidadão. Temos um modelo americano, onde o que importa é garantir a liberdade de expressão e a liberdade de fazer negócios, portanto, de vender. O mercado livre, sem controle absolutamente nenhum. No meio, temos a Europa, com um processo que nos vai dizer, atenção, há valores superiores ao digital e, principalmente, são as pessoas que estão ao centro. E daí a proteção dos dados pessoais, que se colocam para a segurança como para todos os demais setores de atividade. São as pessoas que importam ao final do dia. E esta é uma lógica que eu fiquei muito contente em ouvir de quem contrata serviços de segurança e soluções de segurança, que é, isto já é uma prioridade nesse controle. Porque a mera segurança em si não pode ser um princípio onde vale tudo. Exatamente. É preciso proteger dados pessoais, porque em última instância são as pessoas que importam. E se hoje ainda pode ser preciso dizer ao prestador de serviço ou ao fornecedor da solução, eu quero que fique aqui uma cláusula com RGPD, se faz favor, porque senão não o contrato, estou em crer que dentro em breve, quer para quem fornece a solução, quer para o responsável de tratamento, que é quem a compra, um cliente que saiba, esta empresa é segura, trata os meus dados em conformidade, respeita a minha privacidade e a proteção dos meus dados, será claramente a opção do amanhã e ganhará cota de mercado. O exemplo acontece, curiosamente, do outro lado do mundo, no free market e no free speech americano, onde a Apple olhou para a privacidade e para a proteção de dados como uma oportunidade de mercado, como marketing. Vantagem competitiva. Vantagem competitiva e vende muito mais que as suas concorrentes. E é isto que, se calhar, também no setor da segurança, faz a diferença, que é eu respeito o meu cliente. E o meu cliente hoje precisa do respeito físico, do vigilante que não se impõe e que não é ostensivo no tratamento que me faz, mas precisa também do respeito digital. A proteção também nesse campo. A proteção também no digital, naquilo que ele não controla. E que é um mecanismo interno que, como o Mário dizia, tem de estar todo desenhado e todo protocolado e ter registros para ser passível de auditar. E precisamos desta dupla proteção, percebendo que as empresas de segurança que derem esse passo estão claramente à frente e estão exatamente a contribuir para a proteção dos dados pessoais. Depois entramos numa outra vertente que me parece importante trazer aqui, que é pensarmos como é que conseguimos cumprir, que era parte do compliance da RGPD, como é que ela é feita, como é que conseguimos garantir essa conformidade. Desde logo, só contratando prestadores de serviços que já tragam consigo estas preocupações. Por outro lado, eu, da experiência que vou tendo, das empresas que me vou aproximando, tenho uma noção que a maioria delas até tem preocupações da RGPD, até cumpre e até tem preocupações com os dados pessoais. Problema, não tem documentação de suporte para essa mesma
para esse mesmo cumprimento. Ou seja, e ouvimos Há aqui... preocupação, mas depois não há como evidenciar que estão tomadas as medidas, é isso que... Não estão redigidas num documento, não há como fazer essa prova. Mas também se vive muito o greenwashing dessa temática, que é demonstrar que se cumpre, mas depois, analisados ao detalhe, os processos não estão assim tão afinados. Não... De acordo, eu estava ainda na primeira parte, ou seja, por exemplo, e o exemplo dado foi bom, que é política de acessos. Nós até temos uma política de acessos, mas limitamos-nos a comprar o software que tem a política de acessos. Nós não escrevemos um documento a dizer a nossa política de acessos é esta, assinado no dia tantos, okay? E depois temos o artigo 5º, número 2 do RGPD, que diz que é ao responsável de tratamento que cumpre fazer a prova junto da autoridade de controle. Muitas vezes não chega a dizer o software faz, o software cumpre. Da mesma maneira que também a formação da vertente humana, concordo que, sim, a vertente humana tem de lhe ser dada esta capacidade, esta cultura de cumprimento da RGPD, também na parte formativa não é feito esse trabalho por parte das entidades empregadoras. Ou seja, até protocolamos, até temos preocupações da RGPD, mas elas não chegam à base da nossa empresa, à base daquilo que está na linha da frente. Porquê? Porque a formação não é dada, porque não vale a pena formar as pessoas para isto, ou temos umas conversas lá dentro da empresa, mas não registamos isso como formação e depois não conseguimos fazer a prova disto, quando as medidas técnicas, organizativas, o cumprimento destas preocupações com a privacidade que importam, mais uma vez, a todos, até aos próprios vigilantes, para quando se relacionam com a sua entidade empregadora, não estão vertidas em políticas, em documentos, em lugar algum. Fica apenas uma mera houve essa vontade, houve essa necessidade. E aqui chegado, diria que é importante para o setor da segurança, tal como para os demais, mas na segurança principalmente pela natureza dos dados que trata. Da segurança privada. Da segurança privada, exatamente. Perceber. Que é diferente da segurança pública. Pronto. Essa é a parte do campo que eu não domino e é mais específica. Segurança privada. Mas na segurança privada é preciso perceber que estamos a lidar com dados altamente sensíveis. Altamente sensíveis não só pela sua natureza, mas a mais das vezes até por questões que entram pelo artigo 9º do RGPD, que são mesmo classificados como sensíveis. Ajude-nos. O artigo 9º é, digamos, aquele artigo que nos remete para uma preocupação ainda maior, atendendo às chamadas categorias especiais de dados, entre os quais dados de saúde, dados de orientação sexual, convicções religiosas, políticas, etc. Menores. Dados biométricos, sim, etc. Exatamente. Exatamente. Pronto. Só para enquadrarmos aqui todos. Claro que sim, muito bem. É verdade. Ao tratarmos, muitas vezes na segurança privada, estamos a tratar de dados que incluem estas classes. E, portanto, logo por aí devíamos ter excepcional preocupação em protegê-los. Em protegê-los desde o vigilante até ao sistema de informação, até todo o controle de como é que tratamos esses dados. E ter estes protocolos todos definidos. Para isto é preciso também formar a pessoa que vai para a linha da frente. E ela própria perceber que os dados pessoais de outra pessoa são tão válidos quanto os próprios. Ou seja, eu ao respeitar os dados pessoais do cliente, do visitante, da pessoa que estou a respeitar os meus próprios dados pessoais, porque também quero esse respeito para com as entidades com quem lido e nas situações da minha vida. Para as entidades empregadoras, portanto, para empresas de segurança privada, fica muito esta noção de protocolar, ter documentação que prova estas preocupações, de modo a conseguir fazer prova das mesmas, e, por outro lado, formar todo o seu quadro pessoal, de modo a perceber e a ter uma cultura de respeito pela proteção de dados, que me parece essencial.
Muito bem, muito obrigado. Tiago Cabanas Alves também já nos trouxe aqui uma perspectiva no contexto jurídico e que agora, passando esta fase inicial da pergunta, digamos, esta ronda inicial, melhor dizendo, da pergunta comum, mas dirigido de forma setorial. Agora, tenho aqui algumas questões para colocar e que, curiosamente, vêm ao encontro também daquilo que acabámos aqui de ouvir. Se calhar, esta primeira questão eu dirigia, em primeiro lugar, aqui mais para o Sérgio Soares e depois para Tiago Cabanas. Então, enquadrando aqui um bocadinho, em Portugal, desde 2014, e apenas para o exercício da função de diretor de segurança, que é a função que o Sérgio Soares exerce atualmente na organização onde desenvolve a sua atividade profissional, a matéria de proteção de dados pessoais, portanto, para o diretor de segurança, passou a estar incluída na formação exigida, conforme estabelecido na altura na Portaria 148 de 2014, de 18 de julho. No entanto, em Espanha, desde 2012, como conteúdos mínimos e para efeitos de formação de pessoal de vigilância, ou seja, os vigilantes principalmente, os contenidos mínimos de los módulos profissionais de formação prévia para vigilantes de seguridade, vigilantes de explosivos e escoltas privados, desculpem o meu portunhol, incluem como um dos temas a proteção de dados de caráter personal. Portanto, desde 2012, em Espanha, todos os vigilantes, na lei está definida esta obrigação. No entanto, estamos hoje em 2025 e ainda não foi estabelecida a formação obrigatória. Falámos aqui várias vezes, já ouvimos falar aqui em formação, mas não está definida obrigatória nesta matéria de proteção de dados para os vigilantes em Portugal. Ou seja, a lei não obriga a entidade formadora a dotar o formando de conhecimentos sobre, no mínimo, tal como em Espanha, a normativa base de proteção de dados pessoais. Por isso, a minha questão é a seguinte: não falta definir inequivocamente, tal como para o exercício da função de diretor de segurança, porque aí está inequivocamente definido. Portanto, não falta definir uma unidade de formação de curta duração, que seja, sob proteção de dados pessoais, para o exercício da função de vigilante de segurança privada, logo no seu módulo base, e seja ela positiva ou negativa, que quase depreendo qual será a resposta, por que razão? Sérgio Soares, é capaz de nos ajudar? Eu aqui começo logo por responder diretamente à pergunta. Sim. Muito bem. Parece-me a mim existir uma lacuna legal, não é? Que é importante que rapidamente seja ultrapassada. Porquê? Porque faz sentido uma formação obrigatória. Para mim faz-me todo sentido, por tudo aquilo que já falámos aqui e, por exemplo, e falando do vigilante, por exemplo, a exposição a dados sensíveis, a harmonização com as normas, a evitar a responsabilização jurídica, seja até do próprio vigilante, seja da organização para que ele trabalha, que é o subcontratante, ou o responsável ou o contratante, não é? Essa formação base, como o Jorge referia, por mínima que seja, colocar um módulo RGPD na formação de um vigilante é importante por todos estes pontos que eu referi. Se me permite, só um atalho de foice, que é, mesmo que essa formação não seja obrigatória, um incumprimento de um vigilante de matéria de RGPD pode levar à responsabilização em sede civil da própria instituição que o contrata. Se o titular vir os seus dados tratados de forma diferente do que é postulado no RGPD por um vigilante, pode ir contra a entidade empregadora e dizer: o dano sofrido em resultado disto foi tal, e eu quero uma indemnização de tanto. E atuar judicialmente contra a entidade empregadora por falta de formação do vigilante em matéria de RGPD. Okay. Se me perguntar se já aconteceu em Portugal, não. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Que é passível que possa vir a acontecer? Sim. Nomeadamente, e num exemplo muito simples, para se perceber para quem nos ouve,
Vamos imaginar um jovem num comportamento histriónico numa discoteca que não é nada de estranho e que é captado numa câmara de videovigilância e que depois aparece numas notícias nacionais, porque entretanto houve para lá um desaguisado qualquer. Temos centenas de exemplos desses todos os dias. Ainda ninguém se queixou. Imaginem que esse jovem era eu diria, eu não tenho de ser exposto naquele canal de televisão. Quem é que lhe forneceu? A própria entidade empregadora, neste caso por meio de vídeo. Mas havia um comportamento de um vigilante em concreto naquela situação. Também permitiria isso. E, portanto, é por isso que é fundamental essa formação chegar à base, a meu ver, independentemente da lacuna legal. Eu, do meu ponto de vista, eu acho que ainda não foi estabelecido, de algumas notas que até fui tirando, sobretudo por causa do foco na parte mais operacional do serviço. Acho que as empresas, e bem, continuam, mas mais viradas para aí e o resto, no âmbito do RGPD, é relegado para segundo plano ou nem sequer é tocado. A interpretação restritiva da própria legislação, se não prevê, ok, então não fazemos. Não é? E, por fim, a atualização legislativa, que por vezes é lenta, em algumas matérias demora muito tempo a evoluir. Não é? Não sei, talvez os atores, as pessoas que tratam da matéria, de alguma forma, levantar esta fragilidade da nossa legislação, porque não vejo que impacte em mais nada do que no benefício dos cidadãos e de proteger os dados pessoais. Muito obrigado. Temos estado a falar dos vigilantes. E agora dirigi-me aqui ao Mário Peixinho, mais especificamente, visto que está aqui, digamos, com a vertente e a perspectiva da entidade, digamos, que proporciona, que oferece serviços no âmbito da segurança privada, sejam eles os mais variados, sistemas tecnológicos, sistemas de segurança, que digamos, essas entidades que procedem à concepção, ao estudo, ao planeamento, à instalação, à manutenção, à assistência técnica, têm, parece-me a mim, e pergunto-lhe se concorda, têm naturalmente acesso a dados pessoais. Caso prático, se um gravador de um sistema de videovigilância avariar, o disco tem que ser substituído e, portanto, há que ter acesso aos dados. Quem é que o vai fazer? É quem faz a manutenção ou quem faz a assistência técnica àquele equipamento. Ora bem, a minha pergunta é, Mário Peixinho, e os trabalhadores das entidades instaladoras que não são vigilantes, mas são técnicos? Esses trabalhadores das entidades instaladoras de sistemas de segurança não deveriam também ser imposta uma formação regular? Eu falo em formação regular porque aos diretores de segurança é imposta formação regular, aos vigilantes é imposta formação regular e, portanto, a esses técnicos não deveria também ser imposta alguma formação regular no âmbito da proteção de dados? Ou seja, para que quem adquire esses sistemas tenha alguma base de sustentação em relação a que tomou uma medida organizativa, no mínimo, escolheu aquela empresa porque sabe que os seus técnicos também têm formação no âmbito da proteção de dados. O que é que me diz neste sentido? Obviamente, claro que sim. Que é uma das maneiras até poder evidenciar perante uma situação onde haja até uma questão com acesso ilegítimo a dados. Relativamente à questão de formação, eu às vezes até falo que temos que começar por sensibilização, formação, treino. Muito bem. Isto engloba o quê? Acima de tudo, educar. E isto tem que ser segmentado. Eu falo muito disto, assim não vamos ao ginásio uma vez e ficamos todos unificados. Era bom, mas não acontece. Tem que ser regular. Dava-me jeito também. Mas tem que ser regular. E então essa questão da sensibilização, treino, formação, treino, faz esta ligação e a cola da educação de todas estas pessoas que são intervenientes nestes processos. É fundamental depois a evidência. E evidência, porque nós promovemos treinos e fazemos esses treinos, evidência há uns objetivos. Quando é lançada uma formação, seja em que setor for dentro da empresa,
há um objetivo, e esse objetivo tem que ser mensurado. E quem é que assistiu a isso? E com a regularidade. Exatamente. Ou seja, e isso... E que temáticas também, temáticas. Porque a área da proteção de dados tem muitas abrangente. temáticas setoriais também. Mas continue. Parte comportamental é fundamental. A questão da engenharia social é algo que eu trabalho muito, a questão da engenharia social. E aí é fundamental. E todo esse processo é traduzido também, é vertido num registro de tratamento. Por incrível, porque há ali também tratamento de dados, há situações... Quero-nos, assim, para o nosso público também, explicar um bocadinho melhor. O registro de atividade de tratamento é uma obrigação do RGPD, É uma não obrigação, é? E sim. o que é que inclui normalmente esse registro? Sim, o registro de atividade de tratamento é vasto, não é? Temos algumas folhas de Excel que podem ajudar e responder a isso, mas eu acho que isto vai muito além. Porque depois temos começado não só na questão das medidas técnicas e organizativas que estão elencadas, mas todo o processo, quem são os intervenientes, internos, externos, como eu já referi aqui, a finalidade do tratamento, a base legal, todo esse processo, e depois a questão para onde é que circulam os dados, prazo de conservação dos dados, toda essa informação. Quais são os dados, se há dados sensíveis ou não. E neste caso aqui, até despoleta uma avaliação de impacto, né? Estamos a falar de dados de categoria especial, e todo esse processo, e as matrizes, e depois toda a questão de seguir esse modelo e validar. Porque podemos até aceitar o risco, em algumas situações há risco, temos que aceitá-lo. Mas temos que evidenciar que... Quanto mais residual ele for... Melhor. Porque isto tem que haver sempre ali a linha de aceitação, não é? Há situações em que o risco é alto, mas a probabilidade é baixa. Um exemplo é a própria pandemia, não é? Sim. A probabilidade era muito baixa, mas Sim. o risco foi muito alto. E ele pode se posicionar numa matriz de risco numa zona que a gente... O impacto foi grande. Foi muito. Isto é um exemplo só, mas a questão aqui é mesmo essa, é sensibilizar, formar, treinar, isto faz o tal educar à volta de todo este tema que é fundamental. E focar muito também em guias práticos, ou seja, no dia-a-dia, guias práticos é onde trabalhar com quizzes, que eu acho que é fundamental, eu trabalho muito com a questão de quizzes, que é um bocado trazer a gamification para ir para dentro da questão do RGPD, porque torna... Temos gerações diferentes dentro das empresas e temos que criar aqui um misto em que seja mais apelativo, que o tema seja mais apelativo. Exatamente. Volta um bocado àquela questão que eu disse, ou seja, no início, quando abordei o artigo 12, muitas vezes cria-se aqui complexidade e isso afasta as pessoas. Se é complexo, muitas pessoas já. Então temos que simplificar, criar muitas analogias, muitas imagens e até da própria empresa fazer aqui, dar exemplos. Um exemplo concreto da interação entre o subcontratante e o responsável pelo tratamento, em que há um vigilante que faz as rondas pelo edifício. Deixe-me só interrompê-lo. Ora, o subcontratante seria a empresa... Instalador. Ia falar no vigilante. O subcontratante seria, digamos, a empresa prestadora do serviço. E o responsável pelo tratamento era, digamos, o cliente final. Certo? Continua. Uma colaboração que é haver aqui até uma interação, e convém, com o DPO, com o Encarregado de Proteção de Dados, em que, se alguém, da parte do subcontratante, que circula pelo edifício e tem acesso a muita informação, vai circular por secretárias, gabinetes, criar aqui um modelo muito disruptivo que é o próprio vigilante andar com post-its e onde passou, então, o computador que ficou ligado, um documento que tem dados pessoais está visível, deixar lá o post-it a dizer o RGPD passou por aqui. Criar aqui um bocado... A dar ideias ao nosso público. Sim, mas é um bocado... Isto é um todo, não é? Temos que ver isto como um todo. E às vezes criar assim estas temáticas, estes modelos para descomplicar, desconstruir e tornar as coisas mais simples, porque assim, no final do dia é importante, porque cada um de nós, eu uso muito esta frase, cada um de nós é o perímetro de segurança de todo o grupo, não é? E parte de cada um de nós, como na própria pandemia, né? Cada um de nós, quando colocávamos uma máscara ou desinfetante, éramos o elo de segurança do resto do grupo, por isso, e é um bocado fazer esta analogia. Muito bem, muito obrigado também. Bom, tenho aqui uma pergunta mais direcionada aqui para Tiago Cabanas Alves, sabendo também do seu percurso de estudo, e que é a seguinte: sabendo que as crianças e jovens podem estar menos cientes dos riscos, consequências e garantias em questão e dos seus direitos relacionados com o tratamento dos dados pessoais, que cuidados especiais devem ser aplicados pelas entidades de segurança privada, incluindo os instaladores de segurança, para o cumprimento do RGPD?
e estou-me a lembrar do caso prático das escolas, e sabendo que os municípios contratam serviços de segurança para serem utilizados no âmbito escolar. Que cuidados é que deveria, na sua opinião, ou se é que deveriam haver cuidados especiais nesse contexto de, por exemplo, concretamente, de atividade escolar, onde estão crianças e jovens? Bem, em primeiro lugar, resulta do próprio RGPD essa preocupação necessária com dados de menores. E, portanto, sim, deveriam ter cuidados especiais no tratamento. Esses cuidados especiais, nós temos de perceber aqui algo que é muito importante e que vai entroncar na questão da interpretação mínima, que é o RGPD define bases mínimas de tratamento, não define necessariamente toda a proteção que pode ser dada aos dados pessoais. Podemos ir além do RGPD, não podemos ficar aquém daquilo que o RGPD diz. E, portanto, as normas, os cuidados que devem ser tidos são cuidados reforçados, que já os outros dados pessoais devem ter de proteção, principalmente quando temos menores a serem visados, a serem guardados, a serem recolhidos, a serem tratados, esses dados. Por exemplo, parece-me que em toda a matéria de segurança, um dos princípios que eu acho que deve aqui ter maior aplicação, como dizia na minha intervenção inicial, é a segurança per si não é um fundamento para tratar dados pessoais. Porquê? Porque entra aqui em jogo uma coisa que é o princípio da minimização. Só devemos tratar dados estritamente necessários e quando for preciso. E, portanto, com menores, ainda mais, que é, temos de fazer a segurança desta forma, não temos de garantir a segurança. Há outro meio menos intrusivo de conseguir o resultado que se pretende obter aquela finalidade. Por exemplo, no controle de acessos a um espaço escolar, entre outras atividades. Eu confesso que em medidas práticas para mim é mais difícil, porque eu estudo estas coisas mais um bocadinho no campo mais jurídico. Agora, na prática, tenho a certeza que tenho aqui 2 grandes parceiros no painel que sabem, na prática, fazer isso. Agora, em termos jurídicos, o que é preciso é, eu tive a preocupação de olhar, primeiro, assumir a categoria de dado pessoal. Portanto, sei que estou a tratar dados especialmente protegidos. Ponto 1. Ponto 2. Tive o cuidado de ter esta medida e não tinha outra forma de garantir aquele objetivo se não fosse por ali. E tive o cuidado de estabelecer muito bem quais eram os riscos a seguir. 3. Sei exatamente como é que vou guardar, onde é que vou guardar, quando é que vou apagar, de que forma é que vou garantir que está apagado e faço aquilo a que nós chamamos, quem trabalha nestas áreas, que é o ciclo dos dados. Desde a recolha até a eliminação. E consigo provar que para aquela categoria de dados especiais eu tive cautelas reforçadas. Eu, responsável do tratamento. Agora, na prática, aqui os meus 2 companheiros de painel de certeza que conseguem responder melhor que eu. Muito bem, bola passada para o Sérgio. Sérgio, quer agarrar a bola, então diga-nos lá. O que é que na prática, quando, por exemplo, quando há dúvidas se determinados dados pessoais podem ser de menores ou não, que cuidados é que deveremos ter? Deveremos considerá-lo como não sabemos se são dados de menores, por exemplo, no âmbito da logística, se calhar é uma área que é capaz de lhe ser mais próxima. Como não temos a certeza se determinados dados que temos de identificação se correspondem a pessoas menores ou não, deveremos olhar para eles todos como, ok, se não sabemos, vamos olhar para eles como dados de menores. E então vamos aumentar aqui o cuidado que temos em relação à proteção destes dados. Ou devemos tomar outro tipo de atitude? O que é que lhe parece? Aumentar a proteção. Na área da logística, por exemplo, encomenda expressa. Eu não sei quem é que encomendou, mas estão lá os dados, está lá o nome de uma pessoa, está lá uma morada, por vezes está lá um contacto telefónico para facilitar a entrega, porque
penso que já todos nós recebemos encomendas em casa e é das 8 da manhã Sim, o nosso público, com certeza, às 4 da tarde, mas depois há esta ligação e esta comunicação para facilitar a entrega e até por causa de reduzir ali um pouco o número de horas em que a pessoa tem que estar à espera da encomenda. E todos os cuidados são poucos, não é? Temos que proteger esses dados. E transportando isso para a segurança privada, para atividades de segurança privada. Por exemplo, no controle de acessos, na dúvida, até mesmo no caso de uma discoteca, na dúvida, podemos, digamos, quem está à porta de uma discoteca, o vigilante, deve ter um cuidado especial, atendendo a que pode ser o menor e ter menos consciência dos riscos inerentes. Sim, nesse aspecto estamos alinhados, é aumentar o grau de proteção. Permita-me só agarrar e contar-lhe um exemplo que aconteceu em Espanha, em logística, só pelo que referiu, que é a entrega para facilitar, maltratada pela empresa de logística e que foi parar ao café da vizinha. Problema é que era uma loja com que era um produto de brinquedos sexuais. E a pessoa processou exatamente a entregadora do produto. Porque não havia protocolo, não havia essa indicação pelo cliente e foi parar ao café da vizinha. E o entregador só quis servir a cliente e que ela tivesse o produto mais rápido. E também despachar o seu serviço, naturalmente. Portanto, era uma situação em que ganhavam os dois. Problema, os dados pessoais foram expostos perante a vizinha. Okay? E houve, efetivamente, um processo que está a correr em Espanha, exatamente para percebermos também, a quem nos ouve, esta relevância dos dados pessoais. Que é, ao fazer aquela encomenda, tudo o que aquela encomenda exigia para o cliente final era proteção dos seus dados pessoais. E a responsabilidade era do entregador, da empresa de logística. Isso está-se a discutir neste momento. Porque depois nós, por exemplo, juridicamente cá temos cá várias soluções, não é? Se eu posso ser uma empresa de logística, se trabalhar como prestador de serviços em regime de autofaturação, nem contrato há. Entre as partes. Deveria haver, porque há uma subcontratação. Porque há dados pessoais. Pode. Devia haver um contrato nesse âmbito. É preciso sensibilizar nesse sentido. Claro. Porque tudo o resto, na parte tributária, na parte do estabelecimento da entrega, da forma como é feita, regime de autofaturação. Eu recebo a encomenda. Quem a vai entregar vai ser alguém que eu contrato para me prestar esse serviço. Eu externalizei o serviço de entregas. Mas eu sou o fornecedor do produto. Certo? Eu estou a transmitir os dados pessoais de quem me compra. Muito bem. Posso? Muito bem. Eu agora tenho aqui mais... O tempo vai passando e eu aqui tenho esta difícil tarefa de tentar gerir aqui o tempo, distribuindo de forma mais ou menos uniforme e também para não cansar muito o nosso público. Tinha aqui mais uma outra questão. Sem querer, nós começamos a afastar-nos um bocadinho do tema, porque esta matéria da proteção de dados dá pano para mangas, como se costuma dizer. Mas queria dirigir aqui uma palavra, uma pergunta concretamente aqui ao Mário Peixinho, que é a seguinte: a inteligência artificial pode contribuir para a proteção de dados? Por exemplo, a aplicação de tecnologia de reconhecimento facial na utilização da videovigilância são apenas vantagens? Ou existem riscos para as pessoas singulares? Para qualquer um de nós? Para o nosso público também. É engraçado que essa questão vem ao encontro do que estávamos a falar aqui. Muito bem, então a palavra agora é sua. Eu aqui diria que se calhar temos que delegar nas máquinas e na tecnologia muito daquilo que nós humanos não conseguimos fazer. E o que é que eu quero dizer com isto? Delegar nas máquinas, na tecnologia, seja a inteligência artificial, muito daquilo que estava agora aqui a ser discutido. Obviamente aí há riscos também, há vantagens, há benefícios, mas há o risco também associado. E atualmente temos aqui, como já falámos, N diretivas, N regulamentos, muito também agora relacionado com a cibersegurança, tudo isso. O AI Act também, ou seja, temos aqui uma biblioteca de legislação, que como é que nós vamos fazer a cola disto tudo? O grande desafio é esse.
é fazer a cola disto tudo. É com a nossa ajuda, por isso é que estamos aqui Exatamente. também. Por isso é que eu muitas vezes digo que o GRC, a Governance Risk and Compliance, poderá ser um bocado a cola disto tudo, obviamente, em interação com tudo, com os DPOs, com a parte de compliance, toda esta parte aqui tem que estar a falar em conjunto, ou seja, temos que unir para que haja aqui a tal resiliência que se pretende, que é um termo que é usado cada vez mais na Europa, é resiliência. Obviamente isso passa por tudo aquilo que temos estado aqui a falar, as medidas técnicas e organizativas, as avaliações de impacto, tudo isso tem que estar muito bem definidas. E aí são atribuídas então ao ser humano, ao capital humano. Mas incluindo sempre as plataformas, ou seja, toda a tecnologia de inteligência artificial que são auxiliares. E são auxiliares que vêm, se calhar, comatar muito daquilo que é falha humana. Todos nós rapidamente falhamos se calhar, por questões repetitivas que podemos delegar. Por isso é que quando eu digo delegar nas máquinas e na tecnologia, aquilo que nós humanos muitas vezes falhamos. E isso é fundamental. Ou seja, eu acho que toda esta camada adicional de segurança, depois tem aqui a tal componente ética. E é aí que depois também que tem que haver também todo este trabalho em conjunto para que possa ser uma mais-valia. Eu vejo que é uma mais-valia. Já é um clichê dizer que parar a inteligência artificial com as mãos é impossível, e é verdade, comparar o vento com as mãos. Agora temos que abraçar, mas obviamente o iHact vem trazer muito aquilo que se pretende, que é regulamentar toda. O iHact está a referir-se ao regulamento de inteligência artificial para o nosso público também ficar. Exatamente. Ficar Mais uma vez, a Europa está um passo à frente, sempre, sim, como sempre. Deixa-me só pedir aqui a opinião de Tiago Cabanas. É só maravilhas com a inteligência artificial, só vantagens ou existem riscos para as pessoas singulares? Assim de uma forma breve, porque já estamos aqui também já próximo do final. A meu ver, existem riscos gigantes. Aliás, Gigantes? Gigantes, sim. E até eu li há dias uma coisa gira nas redes sociais, que era a inteligência artificial é parecida com um robô de cozinha, que é, põe-se lá dados, ela processa e devolve um resultado. É quase como fazer uma sopa. O problema são os dados que para lá vão. Ou seja, mais uma vez, voltamos à necessidade sempre de cumprir com o normativo do Regulamento Geral da Proteção de Dados e de proteger os dados dos cidadãos, mesmo quando é na inteligência artificial. Aliás, desculpe interrompê-lo, o regulamento apoia-se muito no RGPD. O tal AI-Act vai beber ao RGPD. E eu diria que o RGPD será uma espécie da Constituição, nesta biblioteca legislativa de que o Mário falava. O topo da pirâmide será o RGPD, que depois vai tendo diversas leis abaixo do RGPD que são setoriais, que são para este mecanismo, para aquele mecanismo. Pode ir contra o que está no RGPD. É isso mesmo. Portanto, o RGPD será a constituição do digital. Se há necessidade de haver cumprimento do RGPD, há risco para os dados pessoais, ao fim do dia, para as pessoas. Exatamente. Muito obrigado. Temos aqui só mais uma outra pergunta, também já estamos aqui a chegar ao nosso final, e voltava a dirigir aqui para o Mário Peixinho e depois aqui para o Sérgio Soares. Como a segurança privada, incluindo os instaladores de sistemas de segurança, pode contribuir para um melhor entendimento do direito fundamental à proteção de dados por toda a população? Já aqui foi tocado, mas através da formação dos vigilantes, tal como já falámos, através do cuidado na colocação de forma adequada nos avisos obrigatórios de videovigilância, que outras? Mário Peixinho, por exemplo, através daquele projeto Segurança e Privacidade 5.0, tem ajudado também muito nesse sentido. Sim, sim. É voltar ao meio, que é desconstruir. E tudo que temos estado aqui a falar foca tudo na formação, ou seja, na tal educar. E isso vai a todas as camadas. O que acontece muitas vezes, eu senti muito em relação ao RGPD, era só focado em quem estava no ativo, nas empresas. Mas depois temos aqui duas franjas da sociedade muito importantes. Os mais novos e os séniores, os mais idosos. O projeto Cibercidadania 5.0 aborda muito esta outra franja da sociedade, em que toda uma educação, ou seja, franja dos mais idosos, toda uma questão de literacia digital que depois tem que ser triangulada. O projeto em si, ele é triangulado com próprias equipas da PSP de proximidade ao sénior. E a própria junta, porque acima de tudo é quem está olhos nos olhos com o cidadão, são as juntas de freguesia. E é importante haver esse envolvimento e depois quem tem conhecimento e tudo isto
tem que funcionar em conjunto, que só assim é que conseguimos estar todos alinhados e ter o mesmo discurso e absorver isto como algo quase do nosso ADN, ou seja, a questão da proteção de dados, da privacidade. Há uma frase de Margaret Thatcher, e se calhar finalizo com essa, que é muito interessante, que é: não é porque o medicamento sabe mal que o médico deixa de o receitar, não é? E é um bocado isso. Isto terá que ser um bocado por aí. Muito bem. Mas Sérgio Soares, o que é que... Mas é que eu acho que este medicamento até sabe bem. O público, o cidadão comum é que ainda não percebeu que precisa de um medicamento. Porque ainda não lhe tocou, lá está, ter uma encomenda chata e parar ao vizinho. Exatamente. Portanto, o medicamento pela dor. até é bom. Só quando se sente na pele, às vezes é que se foi assim, espera lá, isto afinal é interessante para mim. Não é? Faz sentido. Mas a segurança privada tem aqui, com certeza, um papel para ajudar. Não acha, Sérgio Soares? Acho. Pegando ali naquela frase, naquela questão inicial, como a segurança privada pode contribuir para a proteção de dados, colocando os vigilantes, os prestadores de serviço, e os fornecedores, os instaladores e todas estas pessoas que gravitam num sentido positivo por volta destas duas áreas, eu penso que, e falámos aqui todos nisso, formação, e alguém com formação vai ter maior capacidade de sensibilizar, transmitir segurança, conhecimento e até informar o cidadão. E ganha vantagem competitiva em relação aos outros ficarem atrás. Garantidamente. Pronto. Neste aspecto até estou a olhar mais virado para o ponto do cidadão, porque um vigilante bem formado, garantidamente nas suas interações diárias, dá tranquilidade exatamente. Já agora, Sérgio, e quero colocar aqui uma última questão, porque também já estamos a chegar aqui ao final do nosso tempo, relativamente às associações. Então, as associações representativas de profissionais de segurança, como por exemplo a Associação dos Diretores de Segurança de Portugal, a ADSP, e deixem-me dizer, da qual tenho o orgulho de ser associado e presidente do Conselho Fiscal. Portanto, estas associações parecem poder contribuir para a sensibilização dos seus próprios associados para as matérias de proteção de dados. Para além de workshops dedicados à matéria de proteção de dados, que outras medidas sugeririam para o efeito? Veriam com bons olhos, por exemplo, a criação de um código de conduta, por exemplo, por parte das associações representativas no âmbito da segurança privada, conforme prevê o RGPD? Perguntava a si, Sérgio, e depois terminávamos aqui com a resposta. Até o apontamento que teria era precisamente criar um código de conduta setorial, alinhado com o RGPD e com a CNPD, e a definição de boas práticas para os diretores de segurança, vigilantes, instaladores e todas estas pessoas que trabalham com esta matéria tão sensível como é a proteção de dados pessoais. Portanto, há um trabalho a fazer também por parte das associações, porque há associações de vigilantes, há associações de empresas de segurança privada, que representam uma boa parte significativa tanto do universo de vigilantes, da componente humana que está envolvida aqui neste campo, como também na área dos instaladores. Concorda também, Tiago Cabanas Alves? Concordo perfeitamente. Aliás, tudo o que venha contribuir para uma maior aplicação do RGPD e uma maior consciencialização do direito fundamental à proteção de dados é positivo, nomeadamente se for setorial. Aliás, o próprio RGPD dá espaço a que tal possa acontecer e até quase convida a que seja feito. E, portanto, veria com muitos bons olhos que assim fosse. Muito bem. Bem, vou acabar por concluir e agradecer a presença de todos. Portanto, é um facto que há trabalho a fazer, há bastante trabalho a fazer em matéria de proteção de dados e, sem dúvida, que face ao que aqui hoje foi referido, podemos concluir que a segurança privada, incluindo os instaladores, fornecedores de soluções de segurança, tem um papel muito relevante nesta matéria. Face ao exposto, agradeço a todos os oradores a disponibilidade para a partilha dos seus conhecimentos e da sua experiência e agradeço igualmente à organização do evento,
que me atribuiu a missão e o privilégio de ser o moderador de tão ilustres oradores. Muito obrigado a todos, incluindo ainda o patrocínio do evento pela Microseguro, e esperamos pela próxima oportunidade para falar sobre segurança, ou seja, esperamos pela próxima SEC Talks.